Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso cultinho do Rafinha. Dessa vez estreando um cenário muito mais novo, um cenário muito mais regalias aqui atrás, aqui dentro da minha casinha. Vamos fazer o nosso cultinho. Começar com uma oração, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo cultinho de hoje. Pai, muito obrigado, Senhor, por estar aqui na minha casa, por ter dado um dia excelente para mim, Senhor. Glorifica teu nome, Senhor. Faça que o dia de hoje seja excelente, Pai, para nós, Senhor. Que esse culto, Pai, não seja alterado por qualquer coisa, Senhor. Que esse culto seja uma bênção, Pai, que eles possam te ver, Senhor. Porque eles não vêm aqui, Senhor, para ver um menino, Pai, qualquer pregar, Senhor. Eles vêm aqui para ver o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor é o centro principal disso tudo. Muito obrigado, Pai. Então, vamos começar com o nosso cultinho. O tema de hoje é graça. A graça e seus manejos, né? Graça e as suas dois significados. O texto principal para a gente começar vai ser Efésios 2, versículo 8. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus e não uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. É um textinho bem simples, né, para começar o nosso cultinho. Não está falando muita coisa, mas já revela bastante coisa interessante, né? Que já fala que não é por obra, que a graça é um dom de Deus. Vamos entender isso daí direito. Bom, a graça de uma forma bem rápida, o cultinho de hoje não vai ser muito prolongado. A graça na Bíblia é descrita de duas formas distintas. Uma forma sendo a graça do favor imerecido de Deus, que é a graça que o Deus Todo-Poderoso, ele se encheu de graça e derramou por nós através de Jesus Cristo na cruz. Ou seja, por causa da graça que é meio que tipo... é isso daí mesmo, um favor que a gente não mereceu. Ele foi lá, sacrificou Jesus na cruz para nos salvar, para pagar os nossos pecados, e isso foi um ato de graça dele. Ele é tão abundante e rico em graça que ele derramou sobre nós, e graças a Deus, que deu tudo certo e Jesus está aí, e essa graça nos salvou. E tem a outra graça que vai ser um pouquinho mais abordada no nosso videozinho, que é a graça capacitadora de Deus. Porque a graça ela é descrita de duas formas, que eu acabei de descrever, e a capacitadora. A capacitadora você consegue ver ela de uma forma bem nítida mesmo, em Efésios 1, do 4 até o comecinho do 8. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. E por enquanto até aí. Isso daí é uma afirmação que é meio interessante, porque ó, se você for ver, ele nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ou seja, ele nos escolheu em Cristo, a graça está em Cristo. Você lembra que eu falei que ele deu a Cristo? Então aí a graça desse versículo está em Cristo, ele nos escolheu em Cristo. Cristo é a graça que nos libertou do pecado, para sermos santos e sem culpa diante dele. Para sermos santos e sem culpa, isso é impossível para o ser humano. O ser humano não consegue parar de pecar, o ser humano não consegue sair dos poderes do pecado sozinho. Isso somente é possível através de Cristo, ou seja, a graça de Deus. A graça de Deus é que nos capacita a parar de pecar, a tirar o domínio do pecado da nossa vida. E Ele faz isso através de Cristo e do derramamento de sua graça através do seu sacrifício na cruz. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de tua vontade. O bom propósito de sua vontade é porque Ele se agraciou de fazer isso. É um bom propósito, Ele sente o prazer em nos dar Cristo. Não nos dar o Cristo, mas Ele sentiu... Sabe aquele versículo que agora não vou lembrar direitinho, até peço perdão, mas que diz que Ele se agraciou de dar seu Filho por nós? Então, Ele era do propósito dele, assim, e Ele é do propósito dele salvar a gente. Deus, Ele gosta de salvar.
Ele ama nos salvar, Ele nos ama cada um de nós. E essa é a graça de Deus. Aí que está a graça também desse versículo. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Deixa bem claro, né? Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o conhecimento. E daí vem a capacitação de Cristo. A capacitação que Cristo dá. Que quando a gente recebeu a graça do Senhor Jesus, que Ele veio para nós para nos salvar, Ele também nos deixou o Espírito Santo quando Ele partiu. E o Espírito Santo deu sabedoria e todo entendimento, que Deus ele se agrada de dar essas duas coisas para os seus servos. Ele até deixa escrito isso daí, que Deus ele tem prazer em dar sabedoria para quem pede. Ele não vai fazer desfeita disso. E a graça veio através de Jesus Cristo. Ele veio como uma ação de Deus, ou seja, Deus derramou a graça sobre nós pelo sacrifício de Jesus. E essa graça nos capacita a viver o nosso dia, nos capacita a fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que sejamos puros, sejamos santos, e ela nos capacita a ser santo e puro através da ação do Espírito Santo na nossa vida, tanto uma ação santificadora, quanto uma ação de poder fazer milagre, de poder fazer a vontade de Deus como um todo. Porque só de o ser humano parar de se importar consigo mesmo já é um grande milagre, né? Já é uma grande ação da graça. De mais pra frente aqui em Efésios, não sei se é em Efésios, eu esqueci o versículo que ele tá no celular que eu tô gravando aqui agora. Mas vai falar sobre uma coisa que é incrível, que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Eu achei isso daí interessantíssimo quando fui ver na Bíblia. Porque se ele começou a boa obra na minha vida, imagina que ele começou uma obra na minha vida de, sei lá, entrar na faculdade e cursar o curso. Ele botou essa obra na minha vida. Se ele colocou na minha vida, ele é fiel para terminar. Mas o que ele vai fazer por mim? Ele vai fazer as minhas provas, ele vai estudar por mim. O que ele vai fazer que ele vai ser fiel para completar a obra que ele tem na minha vida? E aí que está a graça de Deus operando. Que Ele vai colocar a capacitação dele, ou seja, com o Espírito Santo, Ele vai me guiar, Ele vai me dar o conhecimento, Ele vai me dar a determinação, a resiliência necessária para conseguir terminar a obra dele na minha vida. Então, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ou seja, quando Deus coloca alguma coisa na sua vida, Ele te capacita a fazer aquilo. É igual aquele versículo. Deus ele não vai te dar uma tentação sobre-humana. Ele não vai te dar uma tentação que seja impossível de você não resistir a ela. Ele sempre vai dar e ele ainda é fiel para dar um escape. Ou seja, Ele vai dar uma tentação para nós que só com o poder humano a gente vai conseguir resistir. A gente pode resistir qualquer tentação com o poder humano. Só que ainda por cima, por meio da sua graça, Ele vai nos dar um escape para aquela tentação. Ou seja, Ele vai nos abrir os olhos espirituais e a gente vai ver um espaço para escapar dessa situação e conseguir permanecer na vontade dele. E eu achei isso interessantíssimo, que Deus ele prepara tudo pra gente, que quando Ele começa a obra, Ele mesmo vai capacitar a gente para terminar. E é por isso que eu venho com essa mensagem hoje, que se Deus te coloca em algum lugar que talvez seja ruim, ou que você não esteja gostando muito, você tem que lembrar dos exemplos que tem na Bíblia, dos famosos exemplos dos patriarcas, de Moisés lá pro comecinho da Bíblia, que vai falar sobre a graça capacitadora. Eu vou te dar 3 exemplos de graça capacitadora na Bíblia. Aqui já posso fechar, que aqui não vai ter mais coisa. O primeiro exemplo seria o de Moisés. Moisés ele recebeu uma graça capacitadora imensa, porque dizem que Moisés era gago. Eu não acredito muito nisso daí não, mas tanto faz. Ele tinha um problema de falar. Ele tinha problema na fala, ele não era muito corajoso, aparentemente, porque Deus chamou ele queria fugir daquilo. E Moisés ele não tinha capacidade para libertar um povo, para criar uma rebelião, para liderar milhões de israelitas pelo deserto. Ele só queria viver a vida dele normalzinho. Ele só queria fugir ali daquele meio daquele povo, que ele não estava mais muito com a cara do Egito, tinha umas pessoas caçando ele. E Deus chamou ele não queria voltar.
Só que Deus falou assim, vai lá que eu te capacito. Ou seja, Ele colocou a capacitação em nós. Ele vai colocar o caminho que você deve seguir. Você nunca é desprotegido quando você anda com Deus. Você sempre vai andar junto com Ele. Ou seja, se você entrar numa situação, Ele vai te dar os manejos para você sair dela. Se Ele te colocar num serviço, se Ele te colocar em qualquer outra coisa, Ele vai te dar a ajuda para concluir aquele trabalho. Mas lógico, se for do plano dele. Você não vai querer entrar em umas coisas que claramente é errada, sei lá, serviço de prostituição, Deus vai me capacitar. Não, Deus ele vai capacitar aquilo que é certo. Lógico que Ele vai capacitar você para sair desse serviço, vai te dar algum outro sustento, que Deus ele nunca vai deixar a gente na mão, isso daí é fato. Deus ele não vai deixar a gente na mão. Ele começou a obra na nossa vida de santificação, Ele vai acabar. Ele vai dar tudo que a gente precisar. Ou não é o pão nós e cadenas daí hoje? Então, Ele vai dar o nosso pão espiritual, o nosso pão carnal. Ele vai dar o nosso pão para sustentar a carne e para sustentar o espírito. Todos os dias Ele nunca vai deixar faltar. Mesmo que, sei lá, seu serviço te incapacite de muitas vezes, de com muita frequência no culto, lógico que pelo menos um culto na semana você tem que ir toda vez, né? Não vai fartar por preguiça. Mas você tem que, mesmo que você não tenha suficiência de culto, mesmo que você não vá todos os 5 cultos da semana, não sei se tiver isso, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar o pão diário que você vai sentir completo, mesmo sem estar na casa dele, porque Ele reconhece a sua situação, Ele vai estar te capacitando para passar por ela. Outra situação de capacitação seria José, do Egito lá, que foi vendido pelos irmãos. O menininho um dia sonhou com sol e luz, o cara jogado numa vala. O cara foi parar no Egito, virou escravo e depois virou corte real de Faraó. Isso daí parece uma história de conto de fada, né? Se você não contar o Espírito Santo no meio. Porque quem capacitou esse menininho para governar como o sol governa o dia e a lua governa a noite foi o Espírito Santo, foi Deus. O espírito de excelência estava com José no Egito. Lógico que ele passou por muito sofrimento, ele passou 7 anos na cadeia, mais uns tempos como escravo, com muito trabalho na cabeça, provavelmente não adorando o seu Deus de uma forma aberta, porque ele já não estava mais na região dele, tinha um monte de cultura pagã ao lado dele, tinha um monte de coisa que não era do seu conhecimento, que não era da sua região, né? Não era da sua família, aquilo lá é totalmente desconhecido para ele. E Deus ele deu o espírito de excelência para ele e capacitou ele para se tornar o melhor em tudo que ele fazia. Lógico que José também colaborou com Deus, ele não foi num movimento contra, ficou com preguiça de fazer algo. Então, quando Deus nos ajuda, nos capacita para fazer a boa obra, a gente não pode agir contra ele, a gente tem que agir com o Espírito Santo. Sabe, não pode ser aquilo lá de um cara trabalha e todo mundo fica ajoelhado em volta vendo. Não pode ser isso. Trabalhar com o Espírito Santo é você pegar de um lado e o Espírito Santo pegar do outro e vocês caminhar junto. Pode ser de uma forma extraordinária ou pode ser uma coisa muito normal. Pode ser que você só estude e passe na prova, ou pode ser que você, sei lá, aconteceu um milagre, tudo deu certo, assim, as questões estavam fáceis. Ou pode ser alguma coisa muito ordinária, pode ser uma coisa do cotidiano, mas ande com Deus. Ele não tem obrigação de fazer milagre para tudo, ele pode fazer uma coisa do jeito normalzinho, igual ele fez com José. José ele teve que esperar o tempo necessário e com o tempo ele foi capacitando, foi crescendo na fé, foi crescendo na confiança. Tanto é que ele até tinha se esquecido do sonho dele. E dele, quando chegou no ápice assim, ele se lembrou do sonho. Mas uma coisa que nunca está escrita é que José tinha se esquecido de Deus. Você pode até se esquecer a razão que você está no lugar que você está, mas nunca se esqueça quem te colocou nela. Entendeu? Isso daí é uns 2 exemplos muito bons. E o terceiro exemplo seria de Daniel. Daniel sofreu, hein? Talvez não seja o que mais sofreu na Bíblia, mas o cara foi triste. Ele foi exilado da sua família, tirado do seu meio, exportado para a Babilônia e teve que estudar cultura pagã. O cara teve, se for ver, né, estudos realizados aí. A cultura da Babilônia antigamente, você tinha que dissecar os órgãos para conseguir prever o futuro, vendo as entranhas dos animais. E o pior é que Deus capacitou Daniel para ser excelente até nisso. Sabe, não concordando com essas coisas, mas simplesmente para fazer, viu, para respeitar os caras.
viu? Ele não tinha autoridade sobre aquelas pessoas, mas com o espírito de excelência dentro dele, ele foi crescendo, crescendo, Deus foi capacitando e ele se tornou praticamente amigaço do rei, se tornou um homem sábio no meio, mesmo não concordando com nada, mas sendo excelente em tudo que lhe foi necessário. E você tenha isso em mente, que esses 3 exemplos que não importa onde você estiver, não importa a sua condição, não importa onde você vai entrar, se está com medo, se está confiante, tenha confiança em Deus, porque Ele capacita, Ele é fiel para cumprir a boa obra. E uma hora acaba, uma hora uma semelhança entre todas as histórias é que todas elas têm um final feliz. E mesmo que o final feliz não seja nessa terra, com certeza vai ser o final mais feliz do que todos os outros no céu, porque não tem nada que se compare ao paraíso de Deus. Então, era esse o videozinho que eu queria gravar. Espero que Deus tenha falado com você nessa noite e que toda a glória, toda a honra seja dada a Ele, Pai. Muito obrigado por esse vídeo, Senhor. Abençoe todas as pessoas aqui que estão assistindo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Abençoe o dia de cada um aqui. Capacite-nos para fazer a boa obra que o Senhor realizou em nossas vidas primeiro. E que seja feita a Tua santa vontade, Pai, assim na terra como no céu. Amém, Pai. Glória a Deus. O resto é história, Pai, que o Senhor vai contar para nós. Muito obrigado pela sua presença aqui e fique com Deus. Até o próximo cultinho do Rafinha.